nosso Senhor. Chegamos então a mais um volume da série do Alimento Diário dos Ministros da Nova Aliança, agora o segundo volume, Contemplando Deus. Nós vamos dar início então a uma semana 1, cujo título é O Cativo e o Bom Perfume de Cristo. E a base da nossa comunhão nessa noite vai ser em cima de 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Queremos encorajar você a pegar a sua Bíblia e nos acompanhar lendo na sua Bíblia as porções que vamos falar nessa noite. Amém? Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor, nós chegamos a mais essa mensagem dessa série do Alimento Diário. E na última semana foi falado para nós, foi nos apresentado os detalhes da experiência de dois ministros da Nova Aliança, que é Pedro e João. E nós vemos que dentro da experiência deles, eles foram chamados, foram aperfeiçoados, foram transformados pelo Senhor. Eles vieram com a sua característica natural. Pedro, alguém muito rápido em responder, muito rápido em agir, e consultava pouco o Senhor. E João, que até mesmo tinha o nome de filho do trovão, mas ambos foram aperfeiçoados e transformados nesse ministério da Nova Aliança. E se tornaram servos bastante úteis dentro do plano de Deus. Mas hoje chegou a minha e a sua vez de nos tornarmos esse ministro da Nova Aliança úteis ao plano de Deus. Senhor Jesus. E nesta porção da palavra, nós vamos ler aqui agora 2 Coríntios 14 e 15, e nós queremos chamar a atenção para algumas palavrinhas que temos nesses versículos. Vamos abrir então 2 Coríntios 2, 14, fala assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Aleluia! Essa é a primeira palavra, triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É uma segunda palavra muito importante nesta mensagem, a fragrância do seu conhecimento. E o versículo 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Essa é uma terceira palavra-chave dentro desta mensagem, perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Senhor Jesus. Então vamos adentrando nessa mensagem. O significado dessa palavra triunfo tem a ver com alguém que triunfou sobre um adversário ou sobre uma situação. E aqui nós vemos o triunfo. Esse triunfo é o triunfo de Cristo. E esse triunfo diz respeito à vitória de Cristo, que Cristo obteve. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ver mais detalhes desse triunfo. Então o título, cujo o tema dessa mensagem é o cativo, está relacionado justamente com essa palavra triunfo do versículo 14. O cativo é estar cativo desse triunfo de Cristo, qual está envolvido a minha pessoa e a sua pessoa. Então, logo, nós somos esses cativos. Louvado seja o Senhor, o triunfo de Cristo. E nós também vamos ver que nós também, como cativos de Cristo, somos também o bom perfume de Cristo. Louvado seja o Senhor. E, irmãos, se Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, podemos ver claramente que é tempo do fim, Deus tem o seu falar. Deus quer falar com cada um de nós. E Ele tem falado conosco por meio do seu falar profético. Hoje é de crucial importância darmos atenção e acompanharmos de perto o falar profético do Senhor, por meio dos seus apóstolos, por meio dos seus profetas, que tem trazido o falar de Deus para nós. E toda vez, irmãos, que Deus fala a sua palavra, Ele busca essa palavra dele, ela jamais vai voltar para Ele vazia, mas antes vai fazer cumprir o seu objetivo. Então, louvado seja o Senhor, de que nós sejamos, o desejo de Deus, quando Ele ministra a sua palavra para nós, Ele tem uma expectativa, assim como tudo Ele traz existência pelo seu falar, Ele trouxe existência pelo seu falar. Hoje também, quando Ele fala a nós, Ele busca um resultado. E o resultado do falar de Deus é nos transformar, é nos alimentar, é nos suprir, para que nós andemos de conformidade com o seu propósito. Ó Senhor Jesus, o desejo de então é nos levar ao que, irmãos? Pelo seu falar hoje profético, nos levar a amadurecer, a nos preparar como esses ministros da Nova Aliança,
e até prepararmos para a volta do Senhor. Então precisamos estar atentos com o falar de Deus hoje. Mas por outro lado, irmãos, o Senhor tem falado, Deus tem falado por meio dos seus profetas e apóstolos. Mas por outro lado, o adversário de Deus, Satanás, o diabo, ele não fica parado. Ele também tem seu plano, ele também tem seus propósitos e ele investe para que o plano de Deus não se cumpra na nossa vida. Senhor Jesus. Então, hoje, nós precisamos atentar nesse objetivo principal dele, o principal de Deus, que é o que, irmãos? Não é, às vezes, nós somos enganados a achar que é fazermos muita obra para Deus, apresentar muitas obras para Deus, já que Deus me chamou, já que Deus tem falado para mim, eu preciso me movimentar muito. Sim, nós precisamos movimentar em prol da obra de Deus, mas muito mais do que isso, Deus tem uma atenção especial com a minha pessoa e com a sua pessoa. Ele quer primeiramente a minha pessoa e a sua pessoa. Nós precisamos nos apresentar a Ele e deixar que Ele se revele para nós e faça o que Ele quiser e bem entender na nossa pessoa. Precisamos estar abertos para esse trabalhar do Senhor. Ó Senhor Jesus, Ele não se preocupa tanto com as nossas obras. Nós vemos em Mateus capítulo 7, versículos 21 e 22, e há ali pessoas, servos de Deus, que disseram ter feito muita coisa para o Senhor, mas o Senhor não reconheceu a obra deles. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. E como fazer a vontade do Pai, irmão, se não buscar uma vida de intimidade com Ele, aproximar do Senhor, deixarmos a chegar à pessoa do Senhor. Deus quer se revelar para nós. Qual é a sua vontade? Então, para isso eu preciso me aquietar na presença do Senhor para ouvi-lo e seguir de perto o seu falar. O versículo 22 continua, né? Como uma advertência para nós. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Poxa, Senhor Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, irmãos, e buscarmos ter o equilíbrio de, além de ministrarmos o serviço ao Senhor, darmos a atenção no que o Senhor quer, que é a nossa pessoa. Ele quer a nossa pessoa porque Ele quer nos preparar para o seu reino. E é Ele que é o autor de toda essa obra. Então precisamos dar crucial atenção a isso. Ele quer mais é trabalhar em nós. Você não pode ter dúvida disso. A fim de estarmos preparados, equipados contra toda a cilada do diabo. Como eu falei, assim como Deus tem um plano, o diabo também já tem ciladas preparadas para tentar nos impedir de fazer a obra de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 2, nos versículos 10, a parte B, e o versículo 11, diz assim, Paulo fala assim, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha, como é importante estarmos vigilantes na presença de Cristo. Paulo falou que por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios, as estratégias, Satanás preparando ciladas. Ele é o nosso adversário, ele é o adversário de Deus. Então, assim como Deus está trabalhado hoje, o diabo também quer trabalhar. E Apocalipse capítulo 12, versículo 12, nos mostra mais uma porção que diz assim, por isto festejai os céus e vós os que nele habitais. Ai, porém, da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esta porção diz respeito ao início da grande tribulação, depois do arrebatamento, dos vencedores. Mas diz que o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta, com grande cólera. Então o diabo, ele corre contra o tempo, tentando postergar o dia das
do cumprimento da sentença, do juízo de Deus sobre ele. Então ele quer ganhar tempo. E como que ele ganha tempo? Nós vamos ver algumas ciladas e estratégias do diabo, da qual nós precisamos estar atentos nesses últimos dias. Como nós temos percebido, né? Já é chegado os últimos dias, o tempo do fim. Então ele sabe que pouco tempo resta para ele. Então ele precisa fazer investidas para que eu e você não cumpra o plano de Deus, não cumpra o propósito do Senhor. Ó Senhor Jesus, então nós precisamos nos equipar e estar armados contra as ciladas e os desígnios de Satanás. Senhor Jesus, hoje nós podemos viver de qualquer maneira. Como tem sido o meu e o seu viver? Principalmente nesses últimos dias, né? Temos sido impedidos de estarmos reunidos presencialmente, então temos vivido o viver cristão aí nos nossos lares, buscando seguir o falar do Senhor, atentos à palavra do Senhor e à comunhão entre os irmãos. Então nós precisamos ficar bem apercebidos contra as ciladas do diabo. Ó Senhor Jesus, nós estamos numa batalha. A batalha travada entre Deus e Satanás também envolve eu e você. Nós estamos envolvidos nessa batalha. Então nós não podemos estar desapercebidos. O nosso adversário, né? Nós não ignoramos os seus desígnios, as suas artimanhas. Então nós precisamos estar à frente da experiência, à frente das ciladas. E o objetivo dele, irmãos, é neutralizar você, neutralizar eu, para que nós abandonemos a nossa carreira, abandonemos o plano que o Senhor tem preparado para nós. Talvez ele não te mate fisicamente, tirando a sua vida, mas ele, pelo fato de apenas neutralizar você, já é o suficiente para ele ganhar mais algum tempo ainda nessa terra, para fazer investidas contra a vontade de Deus. Então, não deixe de ser neutralizado pelas artimanhas do diabo, pelas ciladas do diabo. Ó Senhor Jesus, não permitamos que ele neutralize o meu e o seu serviço a Deus, e não neutralize o nosso viver da igreja. E uma das primeiras artimanhas que ele usa, estratégias que ele usa, é apresentada para nós em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Senhor Jesus, ele apresenta ali, nos alertado qual é a estratégia dele. Em 2 Tessalonicenses 2,7 diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. A primeira arma que ele usa é a iniquidade. E nós já temos ouvido com respeito à iniquidade. Da iniquidade, o que ela é? Ela é um operar, ela é uma ação, é um espírito da iniquidade que opera para retirar total referências e limites no meio da sociedade e do povo de Deus. Ele quer romper com todos os limites, com todas as referências, fazendo o quê? Com que tudo seja lícito, tudo seja permitido, tudo seja permissivo. Quantas coisas anteriormente, décadas atrás, o só referir era vergonha. Mas hoje, nos nossos dias, isso é dito e é praticado à plena luz do dia. Isso é o espírito da iniquidade, o mistério da iniquidade que já vem operando, para que esses limites, essas referências que outrora guardava a vontade, o plano de Deus, hoje sejam totalmente praticadas sem nenhum limite. Seja na área, irmãos, da sexualidade, seja na área da moral e da ordem. Hoje a ordem já não existe, são quebradas facilmente, são invertidas facilmente. Na área conjugal, na área de relacionamento entre as pessoas, todos os limites têm sido quebrados. Isso é o espírito, o mistério da iniquidade, os efeitos dele já no meio da sociedade, no meio cristão. Então nós precisamos estar bastante apercebidos. Precisamos ter um viver nesses últimos tempos, de fato, vigiando e orando, para que isso não venha afetar o meu e o seu viver. Ó Senhor Jesus, essa é a primeira artimanha dele, a estratégia, né? Satanás quer tirar essas referências, quer tirar um outro item praticando dentro dessa questão de tirar limites,
regras, referências. Ele quer tirar o falar de Deus da minha e da sua experiência. Ele quer tirar a palavra de Deus. Ele quer tirar do vocabulário da humanidade a palavra de Deus, o falar de Deus. Ele quer remover a palavra de Deus, a Bíblia, os livros que trazem a vontade de Deus e apresentam às pessoas. Isso tudo ele quer cessar nesses últimos dias. Hoje, nós sabemos que o viver familiar, ele existe por causa da base da palavra de Deus. A palavra de Deus sustenta, ela tem poder para sustentar todas as coisas que tem um princípio na palavra de Deus. Ela é suficiente para sustentar. Mas uma vez removida a palavra de Deus da minha e da sua experiência, qual vai ser a nossa referência? Nós perdemos a referência. E aquilo que outrora para nós era pecado, era inadequado, já passa a ser lícito para o nosso viver. Então nós precisamos vigiar e orar no que diz respeito ao falar de Deus. Não permita que Satanás tire a palavra de Deus da sua experiência. Ó Senhor Jesus! Muitos hoje já perderam o temor de Deus. Hoje muitos creem no seu conhecimento pessoal, muitos creem no seu poder financeiro de se garantir dentro de uma sociedade em crise. Muitos hoje creem nos seus negócios, nos seus empreendimentos, creem na ciência, na tecnologia. Quantos hoje estão fiados na tecnologia e na ciência? Mas, irmãos, nesses últimos dias, bastou Deus permitir um vírus, um ser tão desprovido de poder, mas que tem em si uma capacidade na humanidade de trazer grandes danos. Deus permitiu isso, desestabilizou o mundo inteiro, desestabilizou as economias, desestabilizou os negócios financeiros das nações. Isso mostra o quão nós somos frágeis, somos fracos e somos mortais, e carecemos do falar de Deus para nos sustentar. O Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor Jesus! Por isso, irmãos, não deixe que a palavra de Deus seja removida do seu viver, o falar de Deus seja removido do seu viver. O falar profético que nós temos recebido hoje, irmãos, é uma proteção para nós. Esses últimos dias de quarentena, de pandemias, onde nós temos sido impossibilitados de estarmos presentes pessoalmente, tendo reuniões pessoais, reuniões de grupo familiar, de convivência com os irmãos, de integração pessoal. Muitos de nós podemos ser enganados ou levados a dar ouvidos a muitas coisas que são colocadas hoje nas mídias sociais. E, infelizmente, muitos dão ouvidos a outros ensinamentos. E, assim como Paulo temeu, e assim como a serpente enganou a Eva, enganasse também os coríntios, nós vemos que na experiência das igrejas da Galácia, chegou outros profetas falando outras coisas que levou os gálatas a afastarem da palavra que eles haviam recebido de Paulo, e muitos até mesmo duvidando da cruz de Cristo. Irmãos, que nesses últimos dias nós não sejamos enredados pelos falsos profetas, dando ouvido a esses muitos vídeos proféticos, entre aspas, que chegam no YouTube. Cuidado, irmãos, para não serem enganados, não serem enredados por esses profetas, por esses falsos profetas. Vamos ter atenção, isso é artimanha do maligno, isso são as suas sutilezas para querer tirar você, distrair você, tirar você do foco. Ó Senhor Jesus! Então ele usa esse operar da iniquidade para tentar nos enredar. E quando opera a iniquidade, irmãos, a primeira coisa que acontece é você tocar na morte. Você toca na morte e o seu amor se esfria. Mateus capítulo 24, versículo 12, tem uma advertência para nós dos últimos dias. Fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa é uma profecia para os últimos dias. E muitos, por ouvirem outros ensinamentos, têm deixado a iniquidade encher o seu coração, e o amor tem se esfriado de quase todos.
Então, irmãos, vamos andar atentos, vigilantes contra essas coisas, esses falares dos últimos dias. Tem vários falsos profetas falando, irmãos, trazendo palavras, e você nem conhece quem é a pessoa deles. E nós ouvimos já há pouco tempo sobre toda a nossa única linha ministerial. O Senhor tem cuidado de nós e tem mostrado de onde nós saímos e para onde nós estamos e aonde nós iremos chegar. Nós precisamos dar total atenção. Nós conhecemos quem são os apóstolos, aqueles que estão à nossa frente. Nós conhecemos os profetas que têm falado pelo Senhor para nós. Então nós conhecemos a pessoa e o viver deles. Nós vimos nessa semana que o ministério da Nova Aliança não é nada mais do que o viver dos ministros da Nova Aliança. E nós conhecemos aqueles que têm falado para nós nesses últimos dias. Nós conhecemos a pessoa e o viver desses ministros. Então precisamos dar total atenção a isso hoje, nesses últimos dias, irmãos. Estando vigilantes de quem nós temos ouvido a palavra. Não dê ouvido a outros falares, a outros ensinamentos. Ó Senhor Jesus! E ainda tem mais um elemento que o diabo usa nesses últimos dias, que é fazer com que eu e você não usemos o nosso espírito. Essa é a segunda artimanha dele nesses últimos dias. Fazer com que nós não usemos o nosso espírito. Mas vamos lá ler em 1 João, capítulo 2, versículo 18. Ó Senhor Jesus, 1 João, capítulo 2, versículos 18, diz assim para nós: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Muitos anticristos. Sabemos que o Cristo quer dizer que é o ungido, aquele que foi ungido de Deus, e nós já recebemos a unção dele quando nós cremos no Senhor. Nós recebemos a sua unção, que é o próprio Espírito, o seu próprio Espírito. Então, a unção que dele recebemos é o que tem nos guardado, é o que nos ensina a respeito de todas as coisas. E Cristo é esse ungido. Mas nos últimos dias virão aqueles que são anticristo, eles são contra Cristo, eles são contra o ungido de Deus. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, quando nós cremos no Senhor, nós nos tornamos um espírito com Ele. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, nos apresenta isso. Então, nós precisamos estar atentos. Ó Senhor Jesus! E quanto a Cristo ter unido em nosso espírito, quando nós cremos no Senhor, temos nos tornado um espírito com o Senhor, contra isso, Satanás nada pode fazer. Ele não pode impedir algo que já aconteceu no nosso interior, quando nós confessamos e cremos no Senhor. Mas então, qual que vai ser a estratégia dele? É fazer com que eu e você não use esse espírito mesclado ao nosso espírito. Essa união nossa, orgânica e de vida com Cristo, ele quer fazer que nós deixemos ela de lado e passemos a viver totalmente na nossa razão, na nossa alma posta fora do espírito, na nossa mente posta fora do espírito. Essa é a artimanha dele. Fazer com que nós não usemos o nosso espírito. Fazer com que nós não sirvamos a Deus com o nosso espírito mesclado. Então nós precisamos dar total atenção a isso, irmãos. E o operar que eu falei outrora do mistério da iniquidade operando, ele faz com que nós atrofiemos a nossa função como membros do corpo de Cristo. Não é porque nós estamos nesse isolamento que nós perdemos a nossa função de membros do corpo de Cristo. Nós, nesses últimos dias, precisamos ter o mesmo encargo e o mesmo espírito, de orar pelas pessoas, de apacentar os irmãos, de ofertar, de louvar ao Senhor, de cuidar daqueles que estão mais próximos de nós, que é a nossa esposa, nossos filhos, os irmãos do grupo familiar que estão mais próximos de nós. Nós precisamos usar os nossos dons, não deixar que isso seja atrofiado na nossa experiência. Nós vamos ser membros ativos e não membros atrofiados. Nada pode barrar o fogo do Espírito que está em nós, que recebemos mediante esse mesclar com o Senhor, com esse Cristo que é o ungido de Deus. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, diante dessa palavra, se você tem sido exposto por ter atrofiado a sua função como membro do corpo de Cristo, não tendo tido um viver de pregar o Evangelho,
de ofertar, de cantar louvores ao Senhor no seu viver diário, de profetizar, de apacentar. Irmãos, chegue como está diante do Senhor, confesse ao Senhor que você não tem tido um exercício do Espírito, renove este encargo. É tempo agora de exercitar o Espírito, muito mais do que antes, muito mais do que outrora. Se nesses dias nós não tivermos a prática de exercitar o Espírito, irmãos, eu temo que o diabo, com suas estratégias, com suas estratagemas, com as suas ciladas, venha impedi-lo de continuar correndo essa carreira. Mas nessa noite, use esse momento, ore ao Senhor, peça perdão ao Senhor e renove o seu encargo e o seu sentimento diante do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus, chegou o tempo, irmãos, hora de exercitarmos o seu Espírito em todo lugar. Não se limite a tempo ou lugar para exercitar seu Espírito. Em todo lugar exercite o seu Espírito. A iniquidade está operando em todo lugar. Você, dentro da sua casa, o mistério da iniquidade quer alcançar você. Então você precisa exercitar seu Espírito. Você precisa ir ao sair de casa exercitar o seu Espírito. Não deixe a sua mente vazia, não deixe a sua mente desprotegida. Um terceiro ponto, então, da estratégia de Satanás é eliminar nossa comunhão para com Deus. E esse item de tirar a nossa comunhão com Deus é um item muito importante, irmãos, que diz respeito ao nosso altar de sacrifício diário ao Senhor, a nossa de consagração ao Senhor nas orações. Queria que você lesse comigo agora Daniel capítulo 11, Daniel 11, versículo 31. Ó Senhor Jesus, é um ponto muito rico e precioso que nós precisamos atentar. Daniel capítulo 11, versículo 31, ele fala assim: deles sairão forças, dele Satanás, desse iníquo, deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Senhor Jesus, essa é a intenção dele, tirar o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, exercite o seu espírito, isso é muito importante. Dentro da questão do operar da iniquidade, nós precisamos dar uma atenção também, que é a questão como o espírito da iniquidade, o mistério da iniquidade opera. Ele opera por meio das muitas mídias, muitos filmes com o elemento da iniquidade para quebrar os limites, quebrar as referências, confrontar a palavra de Deus, e isso vai sendo acumulado no seu córtex frontal, que é a sua mente, e torna ela inoperante ou incrédula para com a palavra de Deus. Esses ensinamentos estão aí nos filmes, séries, noticiários, toda hora fomentando contra a palavra de Deus, tentando anular a palavra de Deus. E isso leva para um ambiente familiar, conjugal, relacionamento social, de muitos conflitos, porque se perdeu toda essa base do ensinamento da palavra de Deus. E se não vigiarmos, você vai começar a experienciar no seu viver diário, agora que estamos tendo esse viver mais próximo com o cônjuge, com os filhos, num ambiente familiar com muita briga, com muita intriga entre familiares, entre irmãos. Então precisamos vigiar contra esse mistério da iniquidade que tem operado nesses últimos dias, para não sermos levados ao esfriamento do amor. O amor de Deus nos últimos tempos vai se esfriar em quase todos, segundo o Evangelho de Mateus nos apresenta. E nós precisamos combater tudo isso, rejeitando tudo isso, esse falar da iniquidade, do iníquo, e não nos conformar com este século jamais. O mundo inteiro jaz no maligno, e o maligno é quem dita
estas coisas da iniquidade. Então, a nossa mente não é conformada com as coisas dessa terra, mas sim pensando nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, pois senão seremos enredados por essas coisas da iniquidade. Fique atente, vamos dar nossos ouvidos para o falar de Deus, vamos dar nossos olhos para a palavra de Deus, vamos sair deste século, destas muitas filosofias deste século que têm trazido muita iniquidade para o meio da sociedade. Um terceiro ponto da estratégia de Satanás é querer eliminar nossa comunhão com Deus diária, nosso sacrifício diário a Deus. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel, capítulo 11, versículo 31. Expõe mais essa operação e estratégia de Satanás, que fala assim: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Hoje nós sabemos que nós somos o templo do Espírito, nós somos santuários de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele quer profanar esse santuário de Deus, trazendo para nós coisas da iniquidade, coisas que vão contra a vontade de Deus. Então nós precisamos rejeitar todo esse tipo de ensinamento que afronta a palavra de Deus, a pessoa de Deus e o plano de Deus. Porque essa é a atitude dele, tentar eliminar, tirar o sacrifício diário, que são nada mais, nada menos do que, irmãos, as nossas orações, a nossa leitura da palavra de Deus, a nossa comunhão com Deus. Ele quer eliminar isso do nosso viver cristão, mas nós não vamos deixar, vamos resistir, exercitando o nosso espírito e buscando a comunhão com o Senhor. Não deixe ele neutralizar isso de você, porque o versículo 32, a parte B desse versículo, traz uma porção maravilhosa. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Como nós conhecemos a Deus? Buscando uma vida de oração, buscando uma vida de altar, de sacrifício diário a Deus, que é as orações, a nossa leitura da palavra, os nossos louvores ao Senhor, a nossa comunhão íntima e matinal com Deus. Tudo isso, irmãos, nos tornará fortes e ativos e conhecedores de Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Então esses são os 3 pontos que nós precisamos atentar nas estratégias de Satanás, tentar tirar o falar de Deus da nossa experiência, fazer-nos ser infectados com esse vírus da iniquidade que já contaminou o mundo inteiro, né? Bem como essa pandemia de coronavírus, a iniquidade já contaminou o mundo inteiro de uma maneira muito rápida. Então nós precisamos combater esse vírus, amém? Senhor Jesus! Mas agora então vamos entrar num outro ponto, irmãos, que é o que Deus quer de nós nesses últimos dias, nesses tempos de fim. O que Deus quer de você, o que Deus quer de mim? O desejo de Deus, irmãos, é, como nós já falamos, Ele quer que a palavra dEle, tudo que Ele tem apresentado para nós, seja vivido por nós, que é nada mais, nada menos do que o ministério da nova aliança, que é o viver do ministro da nova aliança. Então Ele requer isso de nós, que possamos ter esse viver de um ministro da nova aliança, viver a sua palavra, viver essa aliança dele para conosco. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, não percamos isso da nosso foco, do nosso alvo, sermos esse ministro da nova aliança. Amém? Senhor Jesus! Nosso relacionamento com o Senhor, irmãos, ele se baseia com essa porção de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, né? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Isso se baseia no nosso relacionamento com Deus. Porque nós somos esses cativos do Senhor. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Cristo nos capturou. Ele nos venceu. O Senhor é vitorioso. Ele está levando a cabo essa procissão triunfante
porque ele venceu não somente o diabo, não venceu somente Satanás, mas ele também venceu eu e você. Nós somos cativos do Senhor porque ele nos venceu também. Mas nós vemos essa porção da vitória do Senhor, primeiramente contra Satanás, o seu adversário, o diabo, contra tudo que há de negativo no universo, ele venceu. Então nós precisamos ir lá para Apocalipse, capítulo 12, e vemos essa porção. Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 10, diz assim: Então ouviu grande voz do céu, proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E diz que eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Essa porção está intimamente ligada com essa porção de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Pois aqui ele mostra a vitória de Cristo, ele mostra que aqueles que venceram o adversário de Deus, que venceram Satanás, que venceram o dragão, eles venceram por causa da sua força? Não, mas por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram. Que palavra é essa do testemunho que deram? É a palavra de Cristo, é a palavra do testemunho de Cristo. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O que é esse não amar a própria vida? É permitir ser levado cativo por Cristo nessa procissão triunfal. Você não resistiu a Cristo, você aceitou ser vencido por Cristo e ser levado cativo. Então você não amou a sua própria vida, você não amou a sua vida acima de Cristo, acima da vitória de Cristo. Você deixou ser vencido pelo Senhor. Então você está como um vencedor, não baseado na sua força, não baseado nas suas obras, mas baseado no triunfo de Cristo. Aleluia! Isso é maravilhoso, irmãos, isso é garantia e segurança para nós. Amém? A vitória do Senhor, o triunfo do Senhor e dos seus vencedores aqui em Apocalipse. O Senhor é triunfante, então é Ele em quem nos conduz em triunfo. Louvado seja o Senhor. E qual deve ser a minha, a sua atitude, nesses últimos dias? Deve ser de crer na palavra do Senhor. Isso que acabamos de ler, que nos garante a vitória, está na palavra de Deus. Então nós não podemos nos afastar, não podemos ter um coração incrédulo de não crer na palavra de Deus, na palavra escrita, na palavra profética. Irmãos, creia no que está escrito. E é tremendo como que a palavra nos traz várias garantias para nós vencermos, não em nós mesmos, mas no triunfo de Cristo. No Evangelho de João, capítulo 19, ele deixa claro para nós que está tudo consumado. Olha que maravilha. Capítulo 19, versículo 30, o Senhor falou assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Aleluia! Repita aí, irmão: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito ao Pai. Louvado seja o Senhor. Então, mais uma questão da palavra que nós precisamos crer. Crer que está consumado. Satanás já foi vencido. Eu e você já fomos vencidos. Ou você ainda resiste ao Senhor? Não resista ao Senhor. Creia que Ele venceu. Ó Senhor Jesus. Outra porção, Hebreus capítulo 2, versículo 14, é bastante encorajador para nós e mostra essa vitória do Senhor. Nós não podemos abandoná-la. 2,14, essa porção apresenta assim para nós: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Está escrito, irmãos. Vamos crer na palavra, vamos tomar posse desse triunfo de Cristo e entrarmos nessa procissão e não sair dela por nada, irmãos. Ó Senhor Jesus,
Apocalipse capítulo 20, versículo 10, também traz mais essa porção para nós. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aleluia! Irmãos, está consumado. Não duvide, está consumado. Ó Senhor Jesus, a palavra triunfa aqui de 2 Coríntios, deixa claro que fomos feitos esses cativos de Cristo. Louvado seja o Senhor. Vamos permitir ser conduzidos, vamos permitir que essa procissão triunfante de Cristo, nós estejamos ali, irmãos, não é como alguém que está ali amarrado à força, que alguém que está ali, que foi vencido, irmão, voluntariamente, que se entregou voluntariamente ao Senhor. Não vamos estar ali como alguém que está amarrado, que se soltar você volta para o seu anterior estado. 1 Colossenses fala que, Colossenses 1,13 fala que nós fomos transferidos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, ou seja, nós fomos levados cativos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e hoje estamos sendo conduzidos nessa procissão triunfante. Louvado seja o Senhor. Mais uma porção maravilhosa para nós está em Efésios capítulo 4, versículo 8. Paulo diz assim para nós, nessa porção, Efésios capítulo 4, versículo 8, diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aleluia! Quando Cristo subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele de fato mudou a nossa sorte, irmãos. Nós éramos cativos de Satanás. Estávamos mortos em delitos e pecados, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas em Cristo Jesus, a nossa sorte foi mudada. Aleluia! Então hoje, irmãos, não resista, irmãos. Não lute contra Cristo. Cristo venceu Satanás. Mas na minha e na sua experiência, nós fomos derrotados por Cristo, nós fomos vencidos por Cristo e fomos colocados nessa procissão triunfante. Nós já nos rendemos ao Senhor. Ó Senhor Jesus, o primeiro cativo que deve ser vencido, irmãos, deve ser eu e você. Não é Satanás. Satanás, o Senhor já tratou com ele. Mas e hoje, eu e você precisamos ser esse primeiro a ser cativo, a ser vencido pelo Senhor. Nós precisamos ser derrotados pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, e na luta contra Cristo, irmãos, às vezes nós vencemos o Senhor, tá certo? Nós vencemos o Senhor. Nós disputamos uma queda de braço com o Senhor, querendo que o Senhor, resistindo ao Senhor, resistindo à vontade de Deus, não deixando a vontade de Deus ser feita em nós, mas sim fazendo com que a nossa vontade seja feita, não deixando Cristo nos vencer, mas nós o vencemos. Nós vencemos às vezes no relacionamento, em algum problema com a esposa, nós queremos vencer segundo a nossa razão, nós vencemos com a nossa razão. No relacionamento com os irmãos, quando temos um problema com os irmãos, nós vencemos com a nossa razão. E qual que vai ser o resultado? Não vai ser aroma de vida. Vamos voltar ali em 2 Coríntios, capítulo 2. O resultado de sermos levados cativos nessa procissão triunfante de Cristo é o aroma. Ó Senhor Jesus, esse aroma precisa ser um aroma suave e agradável, uma fragrância de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, fala: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nossa vida com o Senhor, em intimidade com Ele, tem fragrância. Quando nós expressamos as pessoas, as nossas atitudes exalam a fragrância de Cristo. Elas percebem que há algo diferente no nosso relacionamento com os irmãos. Eles precisam perceber essa fragrância de Cristo. E aí vem o versículo 15, no qual nós estamos falando na questão de não vencermos Cristo, mas sermos cativos do Senhor, sermos vencidos pelo Senhor.
Versículo 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Quando nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo? Quando Ele nos vence. Mas quando nós vencemos, irmãos, não vai haver perfume de Cristo. Não é o perfume de Cristo que é exalado. É o meu e o seu perfume, que não é um bom perfume, é as nossas razões, as nossas vontades. Mas o versículo 15 nos encoraja, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. O versículo 16 complementa, para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Mas para com aqueles, aroma de vida para a vida. Aleluia! Nos que são salvos, o aroma é de vida para a vida, mas para aqueles que se perdem, é de morte para a morte. Isso, irmãos, retrata a experiência do general que vencia as suas batalhas. Ali ele levava, logo após ele, ele tinha sua entrada triunfante, e logo após ele vinha os cativos, aqueles que se renderam naquela sua batalha desse general, na conquista de novos povos. Eles vinham logo atrás do general, com incensários, ali exalando o seu incenso, um perfume que seguia naquela procissão. Para esses cativos que se renderam a esse general, esse aroma dos incensos que eles vinham trazendo nas mãos era para a vida. Aquele aroma daquele incenso é para a vida. Mas logo após estes vinham aqueles que estavam acorrentados, que não queriam seguir nessa procissão, que resistiram a esse general, que não aceitaram a sua vitória sobre eles. Esses iam amarrados, e o cheiro daquele incenso para eles era para a morte, porque aqueles que se renderam, logo ali depois daquela procissão, daquela apresentação da conquista daquele general, aqueles que se renderam iam ser entregues, vendidos como escravos, ou seja, as suas vidas seriam mantidas. Mas aqueles que resistiram a esse general eram sacrificados ali, eles eram mortos porque resistiram a esse general. Então, para alguns, aroma de vida, mas para outros, cheiros de morte. Então, nós, irmãos, louvado seja o Senhor, nós temos o bom perfume de Cristo e nós exalamos isso porque nós nos rendemos ao Senhor, nós não lhe resistimos. Nós não resistimos ao Senhor, mas nós deixamos Cristo vencer na nossa experiência. Ó Senhor Jesus! Então nós fazemos essa pergunta, irmãos. Na luta de Cristo, na luta com Cristo, como você tem seguido o seu viver? Como você tem seguido o seu viver? Eu tenho essa pergunta, Na luta de Cristo conosco, quem ganha a experiência? Quem ganha a experiência? Você luta ali no nosso viver diário, logo ao amanhecer, nós temos uma luta com Cristo. Quem é que vai ganhar? Você vai amar a própria vida ou você vai perder a sua vida? Ali fala em Apocalipse que os vencedores, pois venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram e porque não amaram a própria vida. Quando eu amo a própria vida, eu venço Cristo. Eu estou vencendo Cristo. Mas, por outro lado, quem está ganhando? O dragão, Satanás, o diabo está vencendo. E quando o diabo vence, irmãos, nós temos derrotas. Nós somos derrotados. A nossa experiência familiar, muitas vezes perdemos a nossa luta contra o pecado, perdemos a nossa luta no relacionamento familiar, na reconciliação com os irmãos. Perdemos a nossa luta na reconciliação conjugal. Ó Senhor Jesus, temos tantos problemas, irmãos. Às vezes não resolvidos na nossa experiência. É porque na nossa experiência diária, quem ganha a luta não é Cristo. É eu quem ganho a luta. É você quem ganha a luta. Não aceitando a vontade do Senhor. Não aceitando o triunfo de Cristo. Mas nós acabamos de ver, irmãos, está tudo consumado. Para que nós vamos resistir ao falar do Senhor, ao que já está escrito, ao que já está consumado?
Mas isso tudo são as artimanhas de Satanás nesses últimos dias, para nos impedir de ver isto que está consumado e tomarmos posse do triunfo de Cristo, seguir após Cristo nessa posição triunfante. Irmãos e irmãs, vamos permitir ser capturados pelo Senhor, sermos derrotados pelo Senhor. Quando somos derrotados pelo Senhor, nós vamos desfrutar dias felizes, ou nós vamos ter dias infelizes, por vencermos Cristo toda a manhã. Não vamos resistir, vamos deixar Cristo vencer essa batalha, vamos deixar Cristo vencer a luta contra nós. Ó Senhor Jesus, para encerrar, eu queria só ler alguns pontos finais dessa palavra, uma consideração final nessa palavra para os irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a fim de vivermos, Aqui fala assim no domingo, Se vivemos a palavra, somos testemunha da palavra. Expressamos a palavra, pregamos a palavra, então somos o bom perfume de Cristo para com Deus. Aroma de vida para os que são salvos e cheiro de morte para os que se perdem. Aonde vamos, as coisas ficam definidas. Isso é um ministro da nova aliança. Testemunha da vitória de Cristo. Isso é um ministro da nova aliança. Testemunha da vitória de Cristo. E exemplo de cativo de Cristo. Que sejamos, irmãos, tais pessoas. Vamos levar esse perfume de Cristo. Vamos levar esse aroma de Cristo. Em Efésios capítulo 4, traz essa porção para nós. Efésios capítulo 4, versículo 8. Capítulo 5, versículo 2. Efésios, capítulo 5, versículo 2. É a experiência de Cristo e que Ele quer que também seja a nossa experiência, como hoje esses ministros da nova aliança. Fala assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Louvado seja o Senhor, que possamos também nos entregar como sacrifício hoje, nesses dias, em aroma suave a Deus. Que o nosso sacrifício possa subir em aroma suave a Deus, e também a todos os irmãos e a todas as pessoas que têm contato conosco no nosso viver diário. É o nosso viver que traz o ministério da nova aliança. Louvado seja o Senhor, irmãos. Jesus é o Senhor.